Hoje nós vamos aprender a fazer esses 3 lindos arranjos cheios de laços para presentear as mulheres. Eu sou Viviane Furlan e eu vou te ensinar. Nós vamos fazer 3 arranjos. Eu vou começar pelo menor. Eu vou utilizar um coração de 9 polegadas. Nós vamos colocar esse coração aqui na vareta. Eu escolhi para esse arranjo a cor rosé. Eu vou dobrar aqui a válvula, ó. Vou encaixar na varetinha. E para não precisar encapar essa varetinha, eu vou usar um canudinho rosé. Então, esse canudo, ele vai dar um ar mais sofisticado para o meu arranjo. Eu vou colocar cola quente aqui. É só para segurar a minha varetinha para ela não descer. Poderia colocar mais um pouquinho do canudinho, mas como ele vai ficar escondido no meu arranjo, eu vou deixar só essa parte. Agora nós vamos complementar esse coraçãozinho. A primeira coisa que eu vou fazer é personalizar para mostrar qual é a mensagem que eu tô passando para a pessoa. Eu gosto sempre de virar todos os metalizados que eu uso, eu viro a costura para dar um acabamento melhor. E agora, nós vamos fazer a personalização do coraçãozinho. Personalização pronta. Agora nós vamos dar acabamento. E como nós estamos numa tendência muito forte de laços, nós vamos colocar como acabamento um laço bem bonito para valorizar ainda mais o arranjo. Eu vou amarrar ele aqui. Se precisar, a gente põe um pouquinho de cola também para deixar bem firme. Esconde. A gente sempre esconde a mecânica. O que é a mecânica? As amarrações, os caninhos. Pronto. Agora, ó, eu vou colar essas pontinhas para que ele fique dessa forma, tá bom? Eu vou usar uma colinha dupla face, mas vocês podem usar cola quente, qualquer outra colinha que aceite o balão metalizado, tá? Esse balão, se vocês chegarem até aqui, vocês já podem dar como uma lembrancinha, como um agrado no Dia da Mulher, porque ele já está super bonito. Se você for entregar somente esse coração, é legal você colocar o laço dos 2 lados e a mensagem também. Mas nós vamos fazer esse mini arranjo nesse papel. Então é um papel simples, mas eu acredito que tenha para vender de diferentes formatos. E eu vou colocar esse arranjo aqui, que é esse coraçãozinho, né? Ele vai ficar aqui. E eu vou dar um acabamento com um galinho, só para dar um charminho, ó. Para dar um charme, para dar uma leveza. E outro aqui. Eu vou fazer outro pontinho de cola aqui. Quando vocês estiverem fazendo arranjo, é muito importante que vocês deixem sempre tudo muito firme. Então, o arranjinho, ele ficou dessa forma, ó. Vou trazer um pouquinho mais
mais pra frente isso aqui. E aí você já tem o arranjinho. Olha que delicadinho que ficou. Deixa eu arrumar ele aqui. Esse arranjinho, ele é rápido, ele é fácil. Você pode fazer em qualquer cor e ele deixa um aspecto de sofisticação. Mas, se você quiser um arranjo um pouquinho maior, que cause um impacto mais robusto, nós vamos fazer um outro tipo de arranjo. Eu gosto muito desses daqui. E todos hoje nós colocaremos laços. Nós vamos aprender a fazer um laço para que você possa usar em qualquer modelinho de arranjo que você for fazer. Agora nós vamos fazer um arranjo, um verdadeiro clássico, com as cores Lilás Soft, que é da linha Metallic, e nós vamos usar o Lilás Primavera. São cores que super combinam, é bem delicado e vocês vão ver na composição como vai ficar ali. Então, a base, eu fiz aqui um cluster a 7,5 e fiz um cluster a 5,5. Esse é o Lilás Primavera e esse de baixo é o Lilás Soft. Eu vou encaixar. Aqui embaixo eu vou colocar um pezinho de água. Eu sempre coloco, ó, da mesma cor. E a base já tá pronta. Nós vamos inflar agora um coração de 18 polegadas. No arranjo anterior, nós usamos um coraçãozinho de 9, bem menor. Então agora, nós vamos inflar. Esses balões metalizados, sempre nós inflamos com uma bomba manual, com baixa pressão, tá? Para você não danificar a válvula. Então, nós vamos inflar ele aqui. Sempre deixando as ruguinhas laterais, ele tem que estar firminho bem no centro. E eu vou sempre empurrar a costura para trás, tá bom? Na verdade, isso é só uma questão de acabamento. E nós vamos colocar ele aqui. Eu vou usar um balão 2,60 para fazer essa amarração. E nós vamos deixar ele bem firminho aqui. Eu vou tirar o ar do 2,60 para ele ficar mais reforçado. Vou enrolar aqui. E eu vou dar 2 nós. Agora eu vou dar um brilho mais especial ainda para esses balões. Lembrando que esse arranjo ele vai ficar exposto em algum lugar na casa ou no comércio. Então é sempre legal vocês valorizar ainda mais o brilho do balão passando um produto. Qualquer produto próprio para o látex, para o balão. Nós vamos passar aqui só para vocês entenderem como é importante você valorizar o seu arranjo. Depois eu vou passar nele todo, mas o importante é vocês entenderem que um arranjo, ele precisa estar bonito o tempo todo. E agora, para dar aquele up, nós vamos fazer a personalização e o acabamento também com laço. Esse laço eu coloquei tule, olha, e fita, para ficar ainda mais leve e delicado. Mas antes de acrescentar o laço, nós vamos personalizar também esse balão metalizado. Feita a personalização, nós vamos agora colocar o laço. Esse laço, eu vou colar ele aqui, para que ele fique bem firminho.
prontinho esse arranjo. Esse arranjo é um clássico. Ele é muito vendável, você pode deixar em exposição numa boutique, num comércio, você pode entregar para a pessoa. Ele tem assim 1000 maneiras de decorar e você pode fazer ele em diversas cores, com outros elementos, pode colocar pluma, pode colocar flores. Eu particularmente gosto muito de laço, então hoje nossos arranjos vai ser todos voltados para o laço. Esse tá prontinho e agora nós vamos fazer um arranjo maior. Nós vamos trabalhar agora com o Max Buquê. Para a base do Max Buquê, nós vamos utilizar clusters A8 e clusters A6. Vou utilizar um malho 0,80 para fazer a minha base. A base já está pronta e agora nós vamos entrar com os complementos. Nesse Max Buquê, eu escolhi o rosa soft da linha Metallic e o rosa púrpura. Todos os meus arranjos eu estou fazendo numa única tonalidade. Então eu fiz rosé, fiz o lilás e esse eu vou fazer ele todo rosa. Eu estou trabalhando com cores delicadas, mas dependendo da pessoa que você for entregar, você pode usar cores mais fortes, mais vibrantes, alegres, tá? Agora eu vou ensinar vocês a fazer o laço. Vou começar com esse laço duplo, que é bem fácil de fazer. Ó, eu simplesmente faço uma laçada, ó. 1, 2, 3, 4. Pronto. Aqui no meio eu vou franzir e colocar uma fitinha. É assim que eu faço os meus laços. Se vocês quiserem fazer com mais volta, é só vocês fazendo mais essas laçadinhas. Por exemplo, aqui eu fiz 4 laçadas, ó, 2 de cada lado. Eu só vou cortar aqui para ficar igual o tamanho. Eu cortei esse laço na diagonal. Ou você pode fazer ele triplo. Aqui, ó, eu fiz ele triplo. São 6 laçadas. E coloquei o tule para dar leveza. E esses pequenininhos, ó, mais fácil ainda. Eu só vou fazer um estilo um E, ó. Estilo símbolo do Outubro Rosa. Quando você fizer isso, você traz ele para cá. De novo, vai franzir no meio e colocar o lacinho. Esse é bem fácil, não tem segredo. Aqui no meio você pode pôr fitilho, pode pôr pode colocar aqueles ferrinhos metálicos, enfim, o jeito que você achar melhor fechar. Prontinho, já tá feito o lacinho. Agora nós vamos fazer o encapamento do caninho do nosso arranjo. O encapamento, tá bom? Para esse arranjo, nós vamos utilizar uma base. É uma base descartável. É um arranjo que você pode entregar para o cliente e ficar despreocupada. Ou você pode usar a base de ferro em um caninho, ou você pode inflar esse coração que será colocado aqui com gazélio. Existe assim uma inúmera possibilidades de vocês fazerem. Eu escolhi fazer com esse que eu acho bem mais fácil. Aqui nós vamos unir. E pronto.
Só que aqui nós vamos unir e nós vamos dar um acabamento. Vocês podem deixar o caninho branco porque ele já é bonito. Vocês podem pintar com tinta, vocês podem encapar com 2,60, vocês podem encapar com fita, enfim, da maneira que vocês acharem melhor. Eu vou encapar usando 2,60 dessa maneira. Aqui eu já vou finalizar, porque aqui eu vou encaixar dentro da minha base. Então, vou dar um nozinho aqui. E pronto, já tenho a minha base encapada. Aí você tem que forçar bem para encaixar. E aí você tem a sua base definida. Tem que fazer uma força para que ele fique bem firme. Eu vou amarrar agora nessa minha base 2 pesos de água para que ele fique bem reforçado. Apesar de ter a base no meio, eu vou ainda reforçar. E a outra aqui. E tá prontinho. Agora nós vamos encaixar todos os corações na minha base. Aqui na base nós temos 9 clusters, então nós vamos contar 4 para cada lado e esse do meio nós vamos encaixar a nossa base. Eu vou amarrar o caninho aqui. Basicamente, quando eu levantar, ele vai trazer toda a minha base. Depois do caninho amarrado, nós vamos colocar 2 corações um de cada lado, ó. Um aqui e outro aqui. Eu tô usando o coração rosa de 18. Esses corações de 9 polegadas, nós vamos colocar em cada balão de 6 que nós inflamos aqui. Então, vai ficar um em cada. Nós vamos primeiro fazer a personalização nele, para ficar mais fácil. E depois eu vou colar com a cola quente aqui, nesses clusters. Eu vou mostrar para vocês como eu estou colando os lacinhos e os balões aqui no látex. Eu tô passando a cola quente, ó, 2 pontinhos aqui. Agora eu espero esfriar para poder colar aqui no coraçãozinho. Dou um tempinho e colo. Para colar o coração aqui, eu vou primeiro colocar a cola quente aqui. Eu espero esfriar, coloco aqui no coração e daí eu colo. Se vocês estão gostando desse conteúdo, não esqueça de acionar o sininho, curtir e compartilhe com seus amigos. Já dei um tempinho aqui, ó. Coloco e colo. E vou colar as pontinhas também. A cola quente, ela é muito eficaz com o metalizado e o látex, ou só o látex, ou o laço
e o metalizado, o laço e o látex, ou seja, é uma cola muito boa, desde que você tome muito cuidado com a temperatura dela. Aqui já está tudo fixado e agora nós vamos para a atração principal desse arranjo, o meu coração grandão. Vamos lá? Nós utilizamos o coração de 35 polegadas ou 90 centímetros com glitter rosa. Olha que lindo que ele é. E agora nós vamos colocar a válvula num copinho da varetinha um pouquinho diferente da que nós usamos no primeiro arranjo. Então com o auxílio de uma varetinha, vou só empurrar aqui, ó. Eu vou enrolar aqui no copinho e vou colocar um durex. A hora que eu for colocar essa varetinha aqui, ó, eu já vou colocar ela com cola quente, para ela ficar bem firme. Essa varetinha aqui, a gente vai colocar ela no caninho. E agora nós vamos colocar o laço. Esse laço eu vou preferir colocar com adesivinho, mas pode ser feito com a cola quente. Reparem bem como o tule, ele traz uma leveza, uma delicadeza nesse arranjo, deixando tudo mais harmônico. Então, esse arranjo já é um pouco mais impactante, ele exige um pouquinho mais de espaço, mas ele vem para brilhar nesse dia tão especial que é o Dia das Mulheres.